Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar com o Pergunte ao Doutor pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Um levantamento inédito revelou que o número de brasileiros mortos por complicações diretamente relacionadas à obesidade triplicou em um período de 10 anos no país. A Organização Mundial de Saúde considera que nos países desenvolvidos a obesidade seja o principal problema de saúde a se manifestar atualmente. Existem muitos tratamentos para a obesidade, porém para os casos mais graves, uma das alternativas é a cirurgia bariátrica. Por isso, nós convidamos para esclarecer todas as nossas dúvidas o Dr. Giancarlo Búrigo, Dr. Jean, que é cirurgião geral e também diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. Dr. Jean, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pergunte ao Doutor. Aguinaldo, sabes que é sempre uma honra poder participar do teu programa e um privilégio poder levar informação à comunidade. E eu gostaria de aproveitar esse momento também para te parabenizar pelos 12 anos de programa. Muito obrigado, doutor. Porque, afinal de contas, não é fácil, né, a gente manter e com qualidade um serviço como tu vens prestando para a população da região sul aqui de Santa Catarina, esclarecendo dúvidas de diversas áreas da saúde, tanto da medicina, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, e abrangendo todos esses aspectos e todas essas áreas, mas sempre com o intuito de levar conhecimento para a população, para que eles tenham um entendimento do que realmente leve a informação médica ou a informação de todas as outras áreas de uma forma que as pessoas entendam, né? Não é o nosso coloquial de informação, mais na base de um conhecimento mais científico e empírico do que propriamente o que tu faz de levar essa informação de uma forma simples e extremamente comunicativa para a população. Doutor Jean, fico realmente lisonjeado com o seu comentário. Senti muito a tua falta no dia do evento. O evento foi espetacular, mas haverão outras comemorações, com certeza. E o objetivo do programa é isso mesmo, doutor Jean, levar informação ao nosso telespectador. Doutor Jean, por que as pessoas estão engordando tanto? De onde vem esse desespero pela comida e a dificuldade para perder peso? Eu acho que a gente pode abranger uma situação, vida moderna. Vida moderna. Né? A velocidade da nossa vida hoje tomou uma proporção tão grande e a vontade das pessoas de quererem crescer, mas principalmente não como um aspecto de crescer como ser, mas crescer para ter, né? Ocasionou uma facilidade de aquisição por uma parcela ainda maior da população por alimentos processados, né? Rico em gorduras, rico em açúcares, e nesse afã de querer crescer, a pessoa acaba se descuidando principalmente do principal da vida, que é o ser, ela como pessoa, né? Eu preciso pagar as contas, eu preciso adquirir tal coisa. Então tu entra num ritmo de vida que frenético, né, doutor? Exatamente. Nessa situação toda, tu busca o mais rápido e o mais simples para o momento da tua alimentação. As pessoas deixaram de apreciar a comida, né? Aquela coisa de almoço em família, a gente tem tempo para comer, etc. Então não, 20, 30 minutos, rapidíssimo,
normalmente acompanhado com um suco bastante açucarado ou um refrigerante com alto teor calórico, e muitas vezes ainda acompanhado de um doce no final da refeição, seja ela qual for, né? Essa questão dos alimentos processados e a facilidade de aquisição são os principais fatores hoje para o ganho de peso. Por que é tão difícil a gente perder peso? Porque é difícil a gente parar. É difícil a gente parar para programar a vida, é difícil a gente parar para estabelecer metas na vida da gente, né? É difícil a gente parar para observar o que está acontecendo conosco. E aí quando tu te dá conta realmente, porque começa a ter cansaço ou a aparecer algumas patologias associadas a esse ganho de peso, o que está acontecendo? Nossa, quanto peso que eu ganhei, nem me dei conta. Na verdade a pessoa se dá conta, mas vai deixando passar. E aí quando acaba tendo uma consequência disso, é que ela realmente, opa, deu um start aqui, um sinal, e agora? O que eu faço? Mas aí para tu voltar a ter o ritmo de forma adequada, que tu consiga equilibrar a tua alimentação, ou seja, ter tempo para te alimentar de forma adequada, que tu consiga tempo para prática de esportes, né? E inclusive o tempo... Porque é uma associação, né, doutor? Exatamente. E inclusive o tempo de uma coisa primordial na nossa vida para quem quer ter uma vida saudável, que é a quantidade de horas de sono. É verdade. E aí, doutor, a gente tem que colocar aqui que toda essa corrida desenfreada, né, em querer ter, né, que o doutor Jean acabou de comentar, vem aí a indústria dos fast foods, já começa pela mastigação, né? As pessoas correm tanto que não tem aquele horário, aquele tempo suficiente para fazer a sua alimentação, né, doutor? Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos serviços de delivery servem comidas saudáveis? Olha, Jean, é difícil de dizer, né? É difícil. Eu não conheço. É difícil. Eu realmente não conheço que venda comida saudável, que não tenha uma quantidade enorme de sal, que não tenha uma quantidade enorme de gordura associada ao alimento, que não tenha um volume de carboidrato de queima rápida enorme também, né? A gente não encontra, e a gente também não encontra restaurantes especializados em comidas saudáveis, né? Como a gente já vê hoje em grandes centros, mas disseminados pelo país, tu não encontra. É verdade. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. Giancarlo Búrigo. Dr. Jean, que também é diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. E o assunto no programa de hoje é obesidade. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar.
Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o Dr. Giancarlo Búrigo. Dr. Giancarlo Búrigo, que é cirurgião geral e também diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. Hoje estamos falando sobre obesidade. Aliás, a obesidade já é uma epidemia, né, Dr. Gian? Exatamente. Já é uma epidemia. Doutor, me diga uma coisa, qual a sua impressão sobre as drogas usadas nos tratamentos contra a obesidade? Elas têm uma aplicação bem específica. Habitualmente, quem faz o uso de algumas medicações utilizadas para tratamento de obesidade são os endocrinologistas. Mas como eu te falei, realmente elas têm uma aplicação muito específica. Existem drogas que são mais desabsortivas, né? Ou seja, quando tu ingerires uma quantidade maior de gordura, tu não vais conseguir absorver essas gorduras. Então existe uma medicação que faz exatamente isso, ela faz com que tu elimine essa gordura de forma mais rápida. É uma das drogas mais seguras que tem no mercado hoje. Existem drogas que atuam como na saciedade da pessoa, né? Ou seja, ela provoca uma ação com que tu te alimente e não sinta vontade de comer mais, né? No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, qual a segurança para uso por tempo prolongado dessas drogas? Que efeito vai existir depois do término do tratamento das drogas? Porque tem gente que inclusive usa ansiolítico, usa diurético, usa antidepressivo. É muito complicado isso tudo, né? Mas aquela vontade tão grande de querer perder peso, mas não tornar isso como uma meta definitiva, e para a meta a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter tarefas a serem cumpridas, exatamente. né? E tem que ter muita disciplina. E esse é o grande problema. E volta naquela primeira questão. Num tempo onde as pessoas querem adquirir, querem ter, né, uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando começam mudam o valor dos seus ganhos é comprar mais alimentos, né, encher a geladeira. Encher a geladeira. Doutor, por falar em encher a geladeira, quem é que engorda mais, o homem ou a mulher? A mulher tem uma facilidade de engordar mais, viu, Agnaldo? Por uma série de fatores, né? Mas a mulher tem maior facilidade, até por conta da própria musculatura do homem, ele leva um pouco mais de tempo, assim. E a gente precisa ter uma ingesta maior, bem maior do que as mulheres, para engordar. Para engordar. Doutor, num estudo comparativo entre os diversos tipos de dieta para emagrecer, são dados. Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos concluíram recentemente que uma pessoa costuma perder com as dietas até 10% de seu peso corpóreo. Quando acompanhadas depois de um ano, 50% delas voltaram ao peso original. E 5 anos depois, olha que interessante, praticamente todas readquiriram os quilos perdidos. Agora, doutor Jean, por que isso acontece? Bom, isso acontece, Agnaldo, porque a obesidade é uma doença. E assim ela deve ser tratada. Como ela é uma doença, ela tem que ser tratada por uma equipe multiprofissional. Sendo uma doença, a primeira pessoa que você deve buscar é um médico especializado em obesidade. Quem é o médico especializado em obesidade? É o endocrinologista, certo? Associado ao endocrinologista, tu tens que ter uma equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional, ela conta com uma nutricionista que não vai te dar uma dieta, ela não vai te passar um cardápio. Ela vai fazer uma adequação da tua alimentação. Ela vai te mostrar que você não ingere alimentos saudáveis e vai te ensinar a ter uma ingesta alimentar
com alimentos que tu não tenha um ganho calórico como aquela pessoa vinha se alimentando até então. E também tem a parte da psicóloga ou do psiquiatra. Alguns pacientes apresentam doença psiquiátrica que precisa ser tratada. E essas doenças podem estar associadas a maior ingesta. E muitas vezes o psiquiatra necessita abrir mão também da utilização de algum medicamento para auxiliar essa pessoa a controlar a vontade de comer. Na parte da psicologia, nós precisamos procurar pessoas especializadas em tratar pacientes obesos. Existe uma especialização dentro da área de psiquiatria, existe uma especialização dentro da área de psicologia, que é especificamente para tratar essas pessoas, né? E, para finalizar, estimular essa pessoa à prática de exercício. Se você não tiver isso associado no tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, o resultado não vai ser por tempo prolongado. E existe uma outra pesquisa, Aguinaldo, que inclusive, mesmo com o tratamento dessa forma, com a equipe multiprofissional, o resultado em 10 anos é que apenas 1% dos obesos conseguiram manter o peso que perderam, e todos os outros, 99%, voltaram a ter o peso que tinham, perderam, né, com esse tratamento. Agora, para fechar esse bloco, a genética é responsável pelos casos de obesidade? Sozinha, não. Existe também um fator genético associado à obesidade, mas especificamente fator de hereditariedade, não. Isso não. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. Jean Carlo Búrigo. Dr. Jean, que também é diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. E o assunto do programa de hoje é obesidade. No próximo bloco, a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube. Vai lá e te inscreve. Pergunte ao Dr. SC. Já voltamos. Olá! Hoje o informativo Hospital São José vai falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas aqui dentro com a equipe multidisciplinar. E a gente vai saber um pouco sobre o que realiza essa equipe. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Explique então um pouco para as pessoas, para que elas possam entender o que é a equipe multidisciplinar e quais são as atividades que vocês desenvolvem aqui dentro para ajudar, né, na recuperação e melhora do paciente. Oi, Kátia. Nós somos uma equipe de 10 fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional e nós agimos e interagimos junto com a equipe multiprofissional na recuperação dos pacientes, na maioria dos pacientes. Nós atendemos em todas as fases do paciente, desde a entrada do pronto atendimento, na sala de emergência até a alta do paciente, com determinadas indicações e variadas patologias. São atividades de fisioterapia, terapia ocupacional. Isso ajuda na recuperação do paciente, traz uma melhora, né, na recuperação dele? Então, a terapia ocupacional, ela é um curso superior, ela é a arte e a ciência que avalia e trata o paciente para melhorar a qualidade de vida do paciente, a autonomia dele. Então, tudo com atividades terapeutas selecionadas, guiadas e adotadas pelo terapeuta ocupacional, assim alcançando o máximo de independência possível dele em todas as suas atividades da vida diária. Então, promovendo a interação social dele, mantendo, prevenindo e desenvolvendo as habilidades e atividades da vida diária. Então, é a alimentação, higiene, o lazer, e assim melhorando a autonomia do paciente, a qualidade da vida dele. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, e a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Muito obrigada e até a próxima!
Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, Dr. Giancarlo Búrigo. Dr. Jean, que também é o diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. Bem, Dr. Jean, primeiro eu começo te perguntando nesse último bloco, o que é a obesidade mórbida? A obesidade mórbida é uma classificação dentro dos graus de obesidade que a gente tem. Quando o paciente tem um IMC, que é um índice de massa corpórea, acima de 40 kg por metro quadrado, que é um IMC de 40, esse paciente tem uma classificação de obesidade grau 3, e acima desse IMC de 40, as obesidades passam a se chamar de obesidades mórbidas. Por que mórbidas? Porque associada a esse grau de obesidade, vem uma série de comorbidades. Causam diversas consequências para essas pessoas, né? E exatamente por isso que leva o nome, né? A questão da morbidade toda associada ao grande volume de peso que essa pessoa tem. Doutor, e para esses casos é indicada a cirurgia bariátrica? Com certeza, Guinaldo. A gente nunca deve esquecer que todos os pacientes devem tentar um tratamento, pelo menos por algum tempo, de forma adequada, como nós já conversamos, né? Mas eles têm indicação realmente. E como eu já te falei, se 1% somente da população, mesmo com um tratamento adequado, com uma equipe multiprofissional, somente 1% das pessoas consegue se manter depois de perder o peso, tu vê a gama de pessoas que hoje a gente tem que já teriam indicação de cirurgia. Doutor, quais são os tipos de cirurgias de redução do estômago? A gente tem uma série de cirurgias a ser feitas, mas vamos falar das cirurgias mais utilizadas nos dias de hoje. Um padrão ouro de cirurgia no mundo inteiro é a cirurgia do bypass gástrico, onde a gente mistura duas técnicas. Uma técnica que seria restritiva, ou seja, diminuir a quantidade de alimento ingerido. A gente deixa o tamanho do estômago bastante reduzido e ao mesmo tempo nós fazemos alguns desvios no intestino para que não se tenha tanta absorção dos alimentos ingeridos. Com isso, inclusive, tu podes aumentar a velocidade com que o alimento, na verdade, tu vais provocar isso, aumentando a velocidade com que o alimento passa por dentro do teu organismo e vai ser eliminado, como na forma de fezes, né? E
E isso facilita o que a pessoa perca realmente bastante peso. Outra técnica que é basicamente restritiva, né? Que é a sleeve gastrectomy, que a gente faz uma espécie de uma tunelização do estômago. Ele fica quase que do mesmo tamanho e calibre do intestino delgado. Quando nós fazemos isso, então o volume de alimento que a pessoa vai ingerir se torna bem menor, né? Depois existem as técnicas puramente desabsortivas, né? Como o duodenal switch, que a gente utiliza para pacientes super obesos. Aí já são IMCs acima de 50, né? Que praticamente pessoas com mais de 200 quilos, sem mobilidade, para realmente tu conseguir mantê-las sem voltar a ganhar peso, tu tens que usar uma técnica bastante desabsortiva como o duodenal switch. Doutor Jean, e dessas técnicas que o doutor comentou, qual delas garante o melhor resultado? Aguinaldo, o que vai garantir o melhor resultado de qualquer uma dessas técnicas é o acompanhamento posterior à cirurgia. A disciplina do paciente em fazer toda uma alteração do seu modo de vida. Porque se eu simplesmente fazer a cirurgia e continuar tendo na minha casa uma despensa que me ofereça alimentos altamente calóricos, eu vou continuar ingerindo e vai chegar num determinado momento, a minha ingesta vai se tornar maior. E aí eu vou ter reganho de peso e posso voltar inclusive ao peso original que eu tinha antes de me submeter à cirurgia. Então esse acompanhamento multiprofissional, que aí vai ter o endocrinologista, a nutricionista, a psicóloga, a atividade física que essa pessoa tem que se programar para fazer no mínimo 3 vezes por semana, e o acompanhamento anual do seu cirurgião, até para servir de um estímulo para que essa pessoa se mantenha, né, no tratamento definitivo. Nós temos que lembrar que a obesidade, como é uma doença crônica, a gente não tem como tirá-la de dentro da gente, porque se fosse para tirá-la realmente de dentro da gente, a gente teria que tirá-la de dentro da nossa cabeça. Exatamente. A cirurgia teria que ser neurológica e não no estômago da pessoa. Então, por isso que o sucesso da cirurgia depende, logicamente, da escolha da técnica que você vai utilizar, mas principalmente do acompanhamento pós-operatório por longo prazo. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cirurgião geral, Dr. Jean Carlo Búrigo. Dr. Jean, que também é diretor administrativo do Hospital Unimed Criciúma. Falamos de obesidade, falamos de cirurgia bariátrica. Dr. Jean, muitíssimo obrigado por esclarecer aí ao nosso telespectador. Aguinaldo, mais uma vez eu que tenho que te agradecer. Eu realmente, assim, com esse tempo todo que nós temos aí, o carinho muito grande que eu tenho por ti, pelo teu programa, e novamente dizer assim, é sempre um prazer, um privilégio poder estar no teu programa para esclarecer as pessoas de uma forma mais simples possível, para que elas entendam realmente o que nós estamos fazendo e o que a gente está buscando para levar para elas. Obrigado, doutor. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, vai lá e te inscreve, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvivere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.